Senhora Presidente, vereadora Soninha, senhoras e senhores vereadores, paulistanos que nos assistem aqui pela TV Câmara, eu pedi ao vereador Eliseu Gabriel, e ele gentilmente, de forma muito democrática, cedeu os 15 minutos dele no grande expediente, para eu trazer aqui para os senhores e as senhoras alguns dados importantes que nós estamos levantando e compilando a respeito do Sistema Único de Saúde. Tão em pauta hoje, tão em voga, tão sofrido, tão machucado, deixando milhares ou milhões de brasileiros desassistidos pelo Brasil afora. Eu pediria que pudesse, por favor, passar a primeira projeção, depois desse quadro bonito aí de defesa da natureza. Eu queria mostrar essa tabela de estudo, o sofrimento da construção do Sistema Único de Saúde no Brasil. Em 1991, antes da municipalização, a União colocava 73%, vereador Alfredinho, do total do bolo geral do SUS. Os estados colocavam, vereador Cláudio Fonseca, 15%, e os municípios 12% do bolo geral do SUS. Em 2001, após a assinatura da emenda 29, da aprovação da emenda 29, que vinculou as verbas, município mínimo 15%, estado mínimo 12%, em 2001, olha lá a diferença, já havia a municipalização do SUS no Brasil. A União recuou de 73% do bolo geral para 56%. Os estados subiram de 15% para 21% e os municípios subiram de 12% para 23%. Ou seja, a carga maior do total do dinheiro do SUS estava recaindo sobre os municípios. Em 2010, agora, há 9 anos atrás, a União já tinha recuado para 45% do bolo total do SUS. Os estados foram para 27% e os municípios pularam para 28% da responsabilidade de colocar o dinheiro. Em 2014, governo federal 43%, diminuiu mais, os estados mantiveram mais ou menos, e os municípios foram para 31%. 2017, agora, um ano retrasado, governo federal 43%, governo estadual 26% e municípios 31%. Ou seja, de 91 até 2017, aumentou 2,5 vezes a quantidade de recursos que os municípios brasileiros aportaram para o sistema público de saúde. Está numa fase do insuportável, os municípios não aguentam mais. Próximo, por favor. Aqui, em 15 anos, presta atenção, eu não vou falar toda a conta, mas em 15 anos, os contingenciamentos, os congelamentos de dinheiro do governo federal somaram uma tungada no SUS, deixaram de aplicar 170 bilhões de reais, que eram dinheiro de orçamento, que o governo federal tinha, e o governo federal tinha no orçamento, mas não aplicou no SUS. Somado nesses 15 anos, o governo federal deu um tombo no SUS de 170 bilhões de reais no orçamento da saúde. É o dinheiro que está faltando, minha gente, hoje, para atender as pessoas com tumor, para atender as pessoas com determinadas doenças mais complexas ou mesmo menos complexas. Em 8 anos, 34 mil leitos hospitalares foram fechados no Brasil. No estado de São Paulo, os leitos SUS caíram de 60,1 mil para 55,5 mil entre 2013 e 2017, menos 7,6%. Próximo, por favor. Vão olhando os dados para vocês verem. Embora o SUS atenda 150 milhões de brasileiros, mais da metade dos gastos de saúde no Brasil são feitos com planos de saúde privados, consultas particulares e compra de remédio por parte de outros 50 milhões que têm os planos de saúde. Ou seja, mais da metade do dinheiro da saúde é gasta com 50 milhões, menos da metade é gasto com 150 milhões. Passa o próximo, por favor. Aqui
eu quero mostrar para os senhores, para a senhora, para quem não está nos assistindo ou vai nos assistir, a importância do Sistema Único de Saúde. Alguns números, eu peguei alguns números, vereadora Soninha, vereador Xará Gilberto Nascimento Júnior. O SUS tem 6 mil hospitais credenciados no Brasil, 43 mil unidades de atenção básica, unidades básicas de saúde. O SUS faz 11 milhões de internações todo ano no Brasil. O SUS faz, olha só o número, 4 bilhões de procedimentos médicos ambulatoriais no Brasil, entre exames de laboratório, imagens e outros procedimentos, são 4 bilhões no ano que o Sistema Único de Saúde faz no Brasil. 27 mil transplantes. O Hospital do Rim é campeão mundial de transplante de rim. 27 mil transplantes, 71 mil cirurgias cardíacas o SUS faz no Brasil por ano. Por ano. Olha lá o resultado do SUS, obviamente somado com o saneamento básico. Em 1980, a mortalidade infantil no Brasil era 82,8. Em 94, 37,2. Em 2015, 13,3. Olha a queda para baixo que o Sistema Único de Saúde fez, o milagre de salvação de vida de milhares de crianças. Próximo, por favor. De cada 10 brasileiros, 7 dependem do SUS. O SUS oferece quase 100% das vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Quase 100%. Mais de 90% dos transplantes de órgãos no Brasil são financiados pelo Sistema Único de Saúde. O SUS dá assistência para a doença de AIDS, pacientes renais crônicos, pacientes com câncer e outras doenças. O seguinte, por favor. Os desafios do SUS. 51% da população está acima do peso. 23,6% dos brasileiros são hipertensos. 43% dos casos de câncer são diagnosticados e tratados com atraso. 16,4% da população abuso do consumo de bebida alcoólica. 2,13 é o número de leitos por 1.000 habitantes. 38 mil leitos fechados nos últimos anos. Leitos hospitalares. O seguinte... Terminou? Terminou. Então, senhores e senhoras, eu queria que voltasse primeiro diapositivo lá. É possível voltar o primeiro? Eu quero mostrar só o que está acontecendo com o sistema de saúde. Eu queria dizer aos senhores também que, somado o dinheiro estadual, federal, estadual e municipal do SUS, nós temos por dia no Brasil, para empregar no Sistema Único de Saúde, por dia, por brasileiro, por dia, R$ 3,6 para fazer promoção, prevenção, cura e reabilitação. R$ 3,6 por ano, dá R$ 1.300. R$ 1.300 dá aproximadamente $400, menos de $400, não é isso? 300 e poucos dólares. 300 e poucos dólares por ano para o sistema de saúde brasileiro. Isso significa aproximadamente, vamos dizer aqui, significa 20% do que os Estados Unidos colocam no seu sistema de saúde. 20%. O Brasil é quase o lanterninha de aplicação em dinheiro público em países que têm sistema público de saúde. Eu estou dizendo per capita, não é quantidade total, dividindo o que é posto pela quantidade de habitantes que existem no país. E nós temos então, senhoras e senhores vereadores, uma situação de desfinanciamento do Sistema Único de Saúde. Em 2014, a presidente Dilma aprovou uma emenda constitucional abrindo ao capital estrangeiro o financiamento da saúde privada no Brasil. Isso trouxe dinheiro de todo lado. Isso criou planos de saúde, como, por exemplo, o Doutor Consulta, e outros, que não resolvem o problema do paciente. O doente vai no Doutor Consulta, paga R$80, R$100 uma consulta, sai de lá com uma porção de exame e não consegue pagar os exames para fazer.
Aí corre no SUS, para o SUS trocar a guia do doutor consulta e o SUS pagar o exame que o médico do doutor consulta, cobrando a consulta, pediu para o paciente. Esse é o que tentaram fazer, colocar uma medicina popular para o povo pagar pouco e ter pouco atendimento também. Ter pouca complexidade no atendimento. Quem ficar realmente grave, ou se acode no SUS ou morre, porque não tem como pagar. E o que aconteceu de 2 anos para cá com a crise econômica grave? A cidade de São Paulo tinha 6 milhões de paulistanos que dependiam do SUS. Em 2 anos, de 6 milhões, passou a ter 8 milhões de paulistanos que dependem do SUS, que perderam seus convênios. 2 milhões de pessoas em São Paulo, na cidade, perderam seus convênios, deixaram de ter atendimento de convênio, passaram a depender do SUS. E o dinheiro aumentou para isso? Pelo contrário, o financiamento do SUS está em situação precaríssima. O governo Temer aprovou a emenda 95, que congelou as verbas de saúde, de educação, de tudo, congelou por uma quantidade enorme de tempo, e não pode mais ter aumento das verbas de saúde e de educação no país. E agora vem a parte pior, senhoras e senhores vereadores. Agora o ministro Guedes, do atual governo, ele quer desvincular todas as verbas do orçamento brasileiro. Isso significa que aquela obrigatoriedade do município por 15%, o estado por 12%, o federal por 5% do PIB variável, que nós conquistamos no ano 2000, ela pode cair por terra, e aí vocês vão ver o SUS entrar em colapso. Aí vocês vão assistir o colapso do sistema público de saúde do Brasil. Eles estão com essa intenção de fazer isso. Por fim, eu queria aqui dizer que eu tive uma notícia muito espantosa, alguns dias agora, vereador Alfredinho, que foi a intenção do governo municipal de entregar os 23 hospitais municipais da cidade de São Paulo, que são hospitais tradicionais, entregar para o governo estadual. Isso seria um retrocesso no sistema de saúde, porque todo o movimento do SUS é para municipalizar o serviço e dar o dinheiro suficiente para o município poder atender o paciente, porque quem conhece a realidade do município é o município, é a prefeitura. Então, essa questão, essa proposta de devolver os hospitais municipais da Prefeitura de São Paulo, de devolver não, de entregar, porque eles nunca foram estaduais, de entregar para o governo do Estado, é uma ideia estapafúrdia. Não sei quem foi que teve essa ideia dentro da Prefeitura, mas está fora do seu juízo normal. Conta com a minha integral oposição, como médico, como vereador, como cidadão, como militante do SUS. Conta com a minha integral. Eu vou para a trincheira de luta para impedir essa insanidade que foi anunciada pela Prefeitura de São Paulo de entregar os hospitais municipais para a gestão do Estado. O Estado de São Paulo tem vários hospitais municipais, estaduais na cidade. Os hospitais do Estado não estão funcionando. Não tem dinheiro, não tem equipamento, não estão funcionando. Visitem um hospital do Estado para vocês verem. Não estou falando do Hospital das Clínicas, nem os grandes hospitais. Estou falando daqueles hospitais de médio porte que estão esparramados pela cidade. Estão numa situação precaríssima. Portanto, nada de fazer loucura. Prefeitura de São Paulo, vocês não têm o direito de pegar os hospitais tradicionais da cidade de São Paulo e entregar esses hospitais para a gestão estadual, indo ao contrário do movimento natural do SUS, que é a municipalização com o devido financiamento. Muito obrigado, senhoras e senhores, pela atenção.